Por que algumas pessoas são vulneráveis e outras não são? Numa mesma situação, as pessoas passam por uma mesma situação e as respostas são tão diferentes. Depois, por que uns se deprimem e se matam diante de dificuldades e outros se fortalecem e crescem? Também a gente poderia se perguntar como é que nós podemos construir uma competência em nós que nos capacite para enfrentar a vida. E, finalmente, qual é a visão que o Evangelho de Jesus nos oferece para que a gente possa lidar bem diante deste mundo no qual nós nos encontramos? Seriam questões que, se a gente observar, a gente sempre se pergunta isso, né? Depois eu queria um copinho desse vazio, só para fazer um exemplo, Kleber, eu agradeço. Está vazio? Beleza, já estava me esperando. Aqui, isso. É o que a gente chamaria o desenvolvimento das competências emocionais. Então começou-se a tentar entender, isso ainda falando de psicologia, não entrei no Evangelho. Quais seriam, de onde viriam as características que em nós forjaria competências? E se começou a dividir as variáveis, numa pesquisa, variável é apenas aquilo que varia, somente. O que é que varia de um ser humano para outro? Isso é o que a gente chama de variável em pesquisa. O que teria como contribuição para a formatação de uma personalidade? Então, primeiro a gente tem o QI, que é a capacidade de desenvolvimento intelectual que o indivíduo tem. Será que essa seria a resposta? Por exemplo, indivíduos que têm mais cultura são menos vulneráveis que indivíduos que têm menos cultura? Não. Você conhece pessoas inteligentíssimas, depressivas, e pessoas simplérrimas, super felizes. E o contrário também. Não é? Então, não seria o QI. Seria o ambiente no qual o indivíduo foi educado? Sim. Todo esse conjunto de possibilidades que cada um de nós tem, mesmo nas culturas de um país, de uma cidade, de uma região, também não. Certamente tem gente com depressão aqui, como tem gente com depressão em Paris. Não acontece isso. A mudança da paisagem não resolve a dor da alma. Seria a cultura na qual nós estamos inseridos, por exemplo? Seria, por exemplo, sermos latino-americanos, falarmos português, termos uma colonização portuguesa, nos tornaria menos vulneráveis à depressão do que, por exemplo, ser um dinamarquês ou ser um chinês. Isso também não é estatisticamente comprovado como uma variável significativa. Seria o gene? Será que nós teríamos uma tendência? E aí você tem pessoas que têm avós e pais depressivos e a pessoa é feliz. E tem pessoas que não têm nem avô nem pai depressivo e é uma pessoa depressiva. Então a variável genética também ainda não é capaz de explicar isso. Seria então a condição social na qual nós nos encontramos? Ser uma pessoa rica, pobre ou de classe média baixa? Você vê quantas pessoas que não têm dinheiro, que têm uma vida simples, e você percebe felicidade. Eu uma vez fui fazer as chamadas caravanas do Evangelho, que deve ter aqui também, né? Você vai, reúne o pessoal no centro, e tem famílias que estão solicitando a implantação do Evangelho de Jesus no lar, e a gente vai levar, se divide os grupos em carros, pegamos os bairros, chegamos naquelas casas, e eu tive uma oportunidade de ir numa noite para 3 casas, mas 2 me chamaram a atenção, porque uma delas era extremamente humilde, mas muito humilde. Quando a gente chegou lá, a mulher estava fazendo um café numa lata de leite ninho, isso nos anos 80, né? Eu era adolescente nessa época. E ela estava servindo o café em copos que eram reutilização de vidrinhos de Nescafé. Então, quando eu vi aquela cena, a primeira coisa que me deu foi repugnância. Eu sou bem franco. Eu fiquei com nojo, mas eu pensei, eu não tenho direito de manifestar isso para ela. Eu tenho que tomar um café, porque certamente talvez ela só tenha esse café aqui. Mas era interessante que ela e os filhos manifestavam uma alegria muito grande. E aquilo me deixava meio desconcertado. Como é que eles tinham E não era uma coisa forçada. A gente percebia uma harmonia. Apesar de ser muito simples aquele lugar, havia uma harmonia tão grande que ficou... A gente, no final, se perguntou se a gente foi fazer o Evangelho, eles foram fazer o Evangelho na gente. E na sequência daquela casa, nós fomos a um condomínio fechado. Uma casa de quase 1.000 metros quadrados, com piscina térmica, academia particular, sabe? Aquela decoração toda pensada para o arquiteto, um spot em cada tela de óleo, flores naturais, e uma tristeza naquela família, uma distância, uma frieza entre todos, que contrastava tanta beleza externa e tanta pobreza interior com o ambiente anterior, que era de tanta pobreza externa e tanta riqueza interior.
De modo que hoje em dia é muito claro para as ciências do comportamento humano que não é o que acontece comigo que me torna mais ou menos feliz, é como o que acontece comigo reverbera dentro de mim. Estando sempre aqui, dentro de mim, o segredo de como eu vou ler o mundo de forma feliz ou infeliz. Então, certamente a condição social também estaria descartado como possibilidade. Seria condição, por exemplo, de ser homossexual, de ser heterossexual, ou seja, seria condição genética de ser homem, de ser mulher, né, de gênero? Também não. Não existe nenhum tipo de evidência científica de que os grupos são mais ou menos sujeitos a um processo depressivo. E aí se começa a tentar todas, né, as possibilidades, até que as pesquisas começam a apontar uma coisa estranha. Porque no início é o seguinte, as pessoas começam a querer dizer que existem explicações, sempre materiais. Então você vai para um congresso de psiquiatria, de psicologia, e o indivíduo vai dizer que o trauma, por exemplo, pode ser o responsável por uma depressão. Aí, mas o indivíduo é gêmeo univitelino, tem o mesmo código genético, e um é depressivo e o outro não é. Aí você vai dizer, não, sabe por que acontece? É porque um dia João estava em casa com febre e Pedro foi para o colégio. Nesse dia, o pai deles brigou com a mãe, bateu nela, mas João viu e Pedro não viu. João se traumatizou e por causa disso, ele ficou com tendência depressiva. É uma explicação razoável. Mas e quando a pessoa é gêmeo chipófago, que nasce colado e que não pode descolar porque morre, e que são completamente diferentes? Como é que você explica? Eles estão sempre no mesmo lugar, na mesma hora, vendo sempre a mesma coisa. Aí aqui você acaba com o argumento que tudo tem que ter uma explicação externa material. E aí depois de um tempo eles começam a perceber o seguinte, que tem alguma coisa, é assim que eles definem, alguma coisa na personalidade das pessoas é intrínseca. Vem com ela. De onde? Eles não conseguem dizer ainda, entende? Alguma coisa é intrínseca. Bom, depois que eles concluíram que alguma coisa era intrínseca, eles começaram a fazer um monte de pesquisas para o quanto é intrínseca e o quanto é extrínseca. O quanto vem com ela e o quanto ela aprende com o ambiente, com o gene, com a história, com a cultura, com a condição social, sexual dela. E o quanto já vem com ela. Aí as pesquisas começaram a se debruçar sobre isso e chegaram à conclusão de que 50% da personalidade, olha como é que eles chamam. Todas as pesquisas de geneticistas comportamentais cruzadas estatisticamente, resultou num relatório publicado no qual atribuem uma porção, mais ou menos 50% da personalidade, olha que legal, a um misterioso perpetrador que eles denominam de ambiente não compartilhado. Não é bonito? Em vez de dizer reencarnação, fica assim, misterioso perpetrador de um ambiente não compartilhado. Não é que a ciência seja ateia, gente. Não é que o cientista queira negar Deus. Eles buscam a verdade a partir de um paradigma montado para a construção da pesquisa científica. Esse paradigma começa a avançar a um ponto tal que daqui a pouco eles vão, surpresa, Deus existe. E quando eles diagnosticarem isso, através das pesquisas, porque Deus é muito evidente no mundo, eles vão divulgar mais Deus do que a gente. Porque eles vão ter uma convicção inabalável de que sim, existe um ordenador no universo. Então, se nós temos isso, nós podemos pensar em alguns exemplos. Vocês assistiram aqui aquele filme Quem Quer Ser o Milionário? Um filme indiano. É um filme que tem 3 personagens, Jamal, Lakita e Salim. São 3 crianças que os pais são muçulmanos e são assassinados por Sikhs indianos no início do filme. Na Caxemira, na região norte da Índia, é um estado que ele é muito entre muçulmanos e hindus e é disputado ainda hoje por Paquistão e Índia. E aí eles têm os pais assassinados na frente deles, passam a ser moradores de rua, e você vai percebendo que um irmão vai se envolvendo com o crime e com as drogas, e o outro vira um trabalhador comum de call center. E que enquanto que as experiências, as mesmas, de profunda dor, de profunda degradação moral, de profunda humilhação, marcam Salim de forma negativa,
que ele se vê justificado aí para o mundo do crime, o mesmo ambiente, a mesma dor e a mesma angústia em Jamal provoca nele uma capacidade de dar uma resposta positiva à vida. De modo que a gente percebe que não foi o que aconteceu fora que determinou o comportamento, foi como o que aconteceu fora reverberou com o que tinha dentro de nós. Aí, a partir daí, se começou a fazer as pesquisas sobre resiliência, que é um termo que hoje tem se tornado comum, que a gente tem ouvido em vários lugares, a gente tem percebido isso em várias pesquisas, e que eu vou explicar de forma bem simples aqui para vocês. Resiliência seria, no conceito da física, a capacidade que os objetos têm de voltar ao mesmo ponto depois de sofrer uma determinada pressão. Por exemplo, esse copo tem uma certa resiliência. Se eu apertar até aqui, imagine que isso é um trauma. Imagine que isso é uma pessoa e que aqui é um trauma. A dor chega até aqui, mas o indivíduo é resiliente até esse ponto, e aí quando passa a dor, ele volta ao normal. Isso é uma resiliência boa. Só que nós temos um nível de resiliência, cada um tem mais ou menos. Se a dor for além da minha resiliência, possa ser que o trauma ou o que aconteceu não me dê espaço por retorno. Aqui eu posso retornar, mas aqui não. A resiliência desse copo só ia até aquele ponto que eu apertava e ele voltava. A partir daqui, ele jamais voltará a ser daquele jeito. A grande questão seria então, eu posso ampliar a minha capacidade de resiliência? O que é que vocês acham? Quem acha sim, diz que 0800, 2001. Sim. A verdade é que a resiliência, no início dos estudos, pareceu ser uma capacidade extraordinária das pessoas. Mas a resiliência, na verdade, é uma capacidade ordinária. Não quer dizer que ela é ordinária por ser desinteressante, é porque ela é comum. Ou seja, a resiliência não é algo especial, é algo que todos temos, mais ou menos. Mas aí eu tenho que aprender a desenvolver. O que a gente tem visto recentemente, especialmente na educação que os pais estão dando aos filhos recentemente, é que eles estão comprometendo gritantemente o desenvolvimento da resiliência dos filhos. Eles se colocam como tanta superproteção que eles inibem a criança, que tem toda a competência, de desenvolver uma capacidade de responder à vida. Tentando sempre suplantar e sempre resolver, jamais dizer não e nunca permitir sofrer, no final, infelizmente, criam indivíduos altamente incompetentes. De modo que dramas que para muitos de nós aqui foi comum, como receber apelido na escola, né? Hoje traumatiza e leva para o terapeuta. Não é assim? Que acabar o namoro nos levava a ouvir uma música, chorar. Eu lembro que eu escutava: quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Chorava, me acabava de chorar. Um dia minha mãe perguntou por quem eu estava apaixonado. Eu disse: ninguém. Ela disse: você está chorando porque eu estou apaixonado. Ela disse: por quem? Por ninguém. Porque a adolescência você fica assim, vulnerável demais. Mas ninguém se matava por isso. Ninguém se matava pela rejeição. A gente sabia que simplesmente eu podia me apaixonar por alguém, e era muito comum, que nem sabia que eu existia. Né? Teve gente que você amou a vida inteira que nunca soube nem que você existia no mundo. Eu, por exemplo, fui apaixonado por Simone. Imagina. Se eu soube até que ela está morando aqui, né? Pois é, mas passou, fica tranquilo. Essas coisas dão e passam, né? Então, na verdade, se a gente observar essas características que nós tínhamos no passado, a gente enfrentava porque nós tínhamos dos nossos pais uma resposta de que resolva. Se você chegasse: mamãe, estão me chamando de 4 olhos, quando eu usava óculos quando era criança. Ela fala: se ficar dando importância, vão chamar mais ainda. Hashtag todo apoio do mundo foi dado. Né? Só que era verdade. Quando eu voltava para o colégio, ficava suportando 4 olhos sem dar ibope, mesmo que eu estivesse morrendo por dentro, perdia a graça. E eu descobria que eu resolvia aquilo sem precisar chamar minha mãe para ela ir falar com a coordenação, ameaçar me tirar do colégio e gritar com a professora, que é o que acontece hoje. E a qualquer dor,
você instala os office boys dos filhos, papai e mamãe, para resolver. Só que eles não vão ficar aqui para sempre. E o que vai acontecer quando você não puder resolver para o seu filho? Ele se mata. Porque era para ter aprendido naquela época a desenvolver aquela competência. Superproteção destrói. Parece amor, mas não é. Porque amor fortalece e não destrói a pessoa. Hoje é tão comum esse nível de educação descompromissado com desenvolver competências que a gente tem visto isso. O ano passado, em dezembro, foi publicado um artigo nos Estados Unidos que disse que o índice de suicídio, aliás, mortes por suicídio, entre crianças de 10 a 14 anos, lá mata mais do que acidente de carro. Você já imaginou? O que levaria uma criança de 10 anos a se matar? Se não uma profunda incapacidade de aceitar a vida como ela é. Veja quantas pessoas sofrem porque não aceitam a vida como é. Se você for observar o psiquismo de reclamadores compulsivos, você vai perceber que tem um discurso muito claro. Eu não aceito a vida como ela é. Eu não aceito quem eu sou. Eu não aceito a altura que eu tenho, a cor do olho. Eu não aceito minha família. Eu não aceito minha condição social. E isso desenvolve uma revolta que vai desenvolver uma depressão, em que você vai culpar o passado por seu presente infeliz, ou uma ansiedade, em que você vai pensar que no futuro está uma resposta para esse momento infeliz. É como se 45% das pessoas ficassem presas ao passado e 45% presas ao futuro. 90% das pessoas numa grande ilusão de que tem culpados no passado ou de que tem salvadores no futuro. E pouca gente agindo sobre si mesmo, percebendo que a solução se encontra na própria mão, na própria forma de viver a vida. Mas é muito bom ter quem culpar. Mas esse é o tema da noite. Perdão. Certo? É muito bom ter quem culpar. Então a gente começa a perceber o seguinte, que essa fragilização, ela pode ser resolvida no momento em que eu desenvolvo competências. E aí a gente começa a perceber que a resiliência é um conceito clássico que diz o seguinte, que é uma capacidade universal, ou seja, de todos, que permite a uma pessoa, grupo ou comunidade prevenir, minimizar ou superar os efeitos nocivos das adversidades da vida. Olha que coisa legal. Eu vou desenvolver poder de enfrentar a dor e não evitá-la. Porque muita gente tem a fantasia de que não quer que sofra. Sabe aquela prece de manhã que você faz assim: oh Jesus, obrigado por mais um dia, me abençoa para que não esteja nenhum problema no trabalho, para que seja um dia bom, tudo em paz, tudo tranquilo, todo mundo sorrindo, não tenha pressão para cumprir meta, que o professor dê uma aula light, que a prova seja fácil. Ou seja, muda o mundo todinho para ficar legal para mim. Tudo só pro meu capricho pessoal. É, né? Quando você podia pedir assim, ó, papai, não importa o que aconteça, me dá a capacidade de resolver e superar. Imagina, amanhecer o dia querendo que não tenha abacaxi para descascar. Não, me tem uma faca para eu descascar. É mais fácil ele me dar uma faca para eu descascar do que tirar todos os abacaxis do mundo para eu não sofrer. Deus não faz isso, porque Deus sabe do nosso potencial. Ele não nos menospreza, não seria a palavra, não seria menosprezar. Ele não nos subestima, como alguns pais subestimam os filhos achando que eles são incompetentes. E isso vem de uma ideia. Veja só. Quem aqui pagou moral e cívica quando estudou? Levante a mão, sem constrangimento. Assuma a idade que tem. Tudo bem. OSPB. Pagou, né? Tudo bem. Lembra-se da nossa infância, nós tínhamos três opções de tênis. Conga, quichute e bamba. Não é não, Dani? Havaianas e do pé
que quando torava a gente botava um prego para continuar usando, o que não é significado de capacidade mental de antecipar a tendência mundial de reciclagem, mas era pobreza mesmo. E outra coisa é que a gente descobria muito francamente na fase da nossa infância pobre que a gente não compra roupa nem troca de roupa. A gente vai recebendo. E aí você descobre que pobre não troca de roupa, é a roupa que troca de pobre. Ela lhe escolhe, você não escolhe ela. Enquanto aquilo não vira um mulambo, alguém usa, né? E aí você passou dificuldades, você teve que sair do interior, você pegou uma bicicleta para chegar no mundo, para ir para um grupo escolar, né? Passou necessidade, foi morar na casa de parente, no começo é legal, depois você é humilhado. Não é assim? Você passou por tudo isso, aí você foi lá, você fez um esforço descomunal. E aí você conseguiu estudar, você conseguiu de alguma forma vencer na vida. E quando está tudo resolvido, que você casa e tem filhos, você tem a infeliz ideia de pensar assim: os meus filhos não vão passar por isso. Que ideia lamentável. Porque foi exatamente porque nós passamos pelo que nós passamos que nós nos tornamos quem nos tornamos. Eu não estou dizendo aqui que você vai botar seu filho para usar a roupa dos outros que você pode comprar. Mas é que você não pode facilitar, porque a dificuldade forjou em você fortaleza.